Olá, esse vídeo é para corrigir as atividades da última aula. Eu peguei, então, para correção, algumas respostas de alguns colegas, um pouco de cada turma, para contemplar todas as turmas, ninguém ficar com inveja. Em história existem muitas respostas, com certeza vocês não conseguiram uma resposta certinha. Então, eu vou dizer o que, no geral, o que precisa ter na questão, e vocês vão ver, ler a pergunta de vocês, a resposta de vocês, ver se está mais ou menos parecido. Se tiver muito diferente, se vocês tiverem dúvida, quiserem tirar as dúvidas, mandem para mim numa mensagem particular. Não deixem para deixar dúvidas para depois, porque é muito importante vocês ficarem sem dúvidas, porque depois, quando voltar às aulas, vai ser muita coisa, são muitas matérias, muitos conteúdos dentro de todas as matérias, então vai ser uma piração. Então, quanto mais vocês terem conhecimento sobre esses conteúdos, é melhor. Ainda mais a história, né? Tira todas as dúvidas e daí fica bem mais fácil para seguir o ano, certo? A primeira pergunta é: o homem do Paleolítico era nômade. Como isso afetava em sua forma de vida? O Daniel da 108 respondeu: porque eles viviam pela coleta de frutos e raízes, pela pesca, caça e busca de carniças de animais deixados por outros predadores carnívoros. Tá escrito errado ali, é carnívoros. Mas quem colocou... Foi eu que escrevi errado, não foi Daniel. Quem colocou, então, que eles tinham que buscar alimentos, se apareceu isso na resposta, já tá correto, tá? Número 2. Qual é o valor das pinturas rupestres para o conhecimento dos nossos antepassados? Maria Eduarda da 105 disse: o valor é muito alto. Através dela conseguimos saber como era o cotidiano dos nossos antepassados, em suas casas, rituais religiosos, costumes, entre outras informações. Então, tem que aparecer na resposta que a gente consegue saber como é que eles viviam, né? Porque através desses desenhos a gente consegue saber muita coisa, como que eles pensavam. Essas pinturas também, elas eram muito difíceis de fazer, então eles não iam pichar qualquer coisa ali, né? Então era algo muito importante. Então daí a gente já consegue saber o que eles sentiam, tá? 3 foi respondida pelo Lucas Pereira, da 102. Qual é o papel do fogo para os primeiros seres humanos? E qual é o papel dos cães? O fogo tinha o papel de esquentá-los e auxiliá-los no cozimento dos seus alimentos, afugentar os predadores e na caça. Por sua vez, os cães serviam para a caça e proteção. O que eu vi nessa resposta é que muitas vezes muitos alunos esquecendo dos cachorros, tá? Os cachorros, eles não é só para caça, mas também eles acuam, né? Pensa lá, o homem tá dormindo no acampamento aberto, não tem alarme nem nada. Como é que ele vai se proteger? Os cães. O cão vê qualquer coisa, vê uma borboleta, já tá latindo, né? Então, por isso que eles domesticaram muito rápido o cão. A 4 pede: o ser humano paleolítico tinha extrema ligação com a natureza. Explique isso com base nos vídeos e documentários assistidos. A Claring, da mesma turma do Lucas, respondeu: eles viviam em extremo contato com a natureza e toda a sua religiosidade estava ligada a isso. Caçavam, pescavam, bebiam água diretamente dos rios, e sua caça era em meio ao verde. Diferente de hoje, sua comida não era enlatada, suas roupas não vendidas em lojas e não moravam em cidades poluídas e barulhentas. Enfim, tem que dizer que eles aproveitavam tudo da natureza. Putz, ficou preto. Então, eu também estava tentando aproveitar ao máximo a natureza, mas daí chegou uma hora que a câmera não pegava mais a luz do crepúsculo, tive que mudar para dentro de casa. Partindo para 6. Que modificações a Revolução Agrícola causou nas relações homem e mulher? Explique. Essa aí, pouca gente conseguiu acertar a resposta.
A Maria colocou que a mulher ela descobriu a agricultura devido à observação de onde eram jogadas sementes. Isso é um fato real, sim, provavelmente foram as mulheres. Mas ali pede como mudou a relação entre os homens e as mulheres, não quem descobriu a agricultura. Então eu coloquei uma resposta minha, que com a pecuária e a agricultura, os homens não saíam mais com tanta frequência para caçar. Nascia então a divisão sexual das tarefas, né? O homem dizia, eu vou proteger a aldeia, a mulher vai ficar ali plantando, coisa de mulherzinha. Então a divisão sexual das tarefas, como o homem ele protegia as aldeias, então ele se achou no direito de subjugar as mulheres. Provavelmente durante o maior período da história humana, que é mais de 100 mil anos, mais de 100 mil anos, é possível que a mulher ela estivesse num patamar de igualdade, ou até mesmo ela que administrava as aldeias. No entanto, a partir do Neolítico começa essa história que o homem começa a se achar melhor que a mulher. Então é por isso que eu fiz essa pergunta. Né? Hoje em dia a gente luta para ter um papel mais de igualdade entre homem e mulher. A número 7 é outra que eu vi muita gente deixar incompleta, tá? Pede quais são as principais hipóteses para o povoamento da América. Eu não pedi qual que é a mais aceita, eu não pedi isso. Eu pedi quais são as principais. E como essas hipóteses articulam com as mudanças climáticas entre 100 mil anos antes de Cristo e 12 mil. Esse período é da Era Glacial. Então, eu peguei a resposta do Heitor, existem várias. A mais aceita é pelo Estreito de Bering, que na Era Glacial estava congelado, formando uma ponte entre a Ásia e a América, permitindo aí que os homens andassem. Ainda há a possibilidade de migração pelo Oceano Pacífico e Atlântico, através de embarcações. Essas ondas migratórias foram impulsionadas pela migração dos animais, que forçou o ser humano caçador a se deslocar pelo globo, atrás dos animais, e pela busca de um lugar de clima mais agradável. Então é isso, existem várias, a mais aceita pelo Estreito de Bering, mas principalmente por essa questão da Luzia, que ela não tem características asiáticas, então ela não é descendente dos asiáticos, ela tem características negroides, então coloca em xeque que existe só uma onda migratória, existem várias. A número 8. Além dos vestígios arqueológicos, como é possível dizer que os indígenas são descendentes dos chineses? Ana Clara da 103 respondeu, é possível comprovar a ancestralidade através das semelhanças físicas, né, a aparência, e através da genética, DNA. É isso que eu estava falando antes, os indígenas, eles parecem com os chineses, porém aquele fóssil encontrado em Minas Gerais, a Luzia, que o crânio está guardado no Museu de Ciências Naturais, ele é negroide, então ele não parece com o asiático. E por isso que coloca em xeque as ondas migratórias. Mas a gente consegue comprovar, então, que sim, houve uma onda migratória de asiáticos para a América através dessas características. Número 9. Como viviam os primeiros paleolíndios? Com que animais conviviam e o que estava na sua alimentação? O João Heck respondeu, eles viviam em busca da megafauna, mamutes, alce gigante, tigre de dente de sabre. Inicialmente eles caçavam esses animais, porém, com a descoberta da agricultura, passam a cultivar milho, batata, mandioca e domesticar animais como a lhama e a alpaca. Chegando então à última, o que são os sambaquis, onde encontrar no Brasil? A Luísa da Santos respondeu, são montes calcários compostos por molúsculos, esqueletos pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios fabricados pelos humanos. Podemos encontrar sambaquis, por exemplo, no litoral de Santa Catarina. Então, tem aqui a foto, né, aqui minha, e lá atrás, aqui no fundo, isso aqui é um sambaqui. Parece um monte. Eu sabia que da existência de sambaqui, já tinha estudado, quando fui para lá, fiquei
olhando para essa praia, procurando tal do sambaqui. Eu olhava, passava na frente do sambaqui 200 vezes, ele é enorme e eu não vi. Porque ele é uma formação, um calcário, que então vai colocando, tipo, vai calcificando tudo que o ser humano deixou ali. Então, ali nessa situação, é um lugar que desse lado tem mar e tem rio também do outro lado. Então, era um lugar bem fácil para eles se ficarem ali, e tinha um monte que eles podiam se proteger. E nesse monte eles faziam as suas ferramentas, eles se alimentavam, iam deixando as coisas ali, é tipo lixo pré-histórico. Só que é um lixo, não é plástico, né? Que nem a gente vai na praia e deixa. É resto de comida. Só que esse resto de comida ele não se deteriorou, decompôs. Ele ficou ali calcificado, se juntando junto com a rocha. Nessa rocha aí, por exemplo, nesse sambaqui também tem oficinas líticas, que aqui, por exemplo, ó, tem uma panelinha. Eles pegavam as pedras e iam fazendo, assim, ó, para afiar as ferramentas e fazer as lâminas, né? Primeiro eles poliam a pedra aqui nessa panela e para afiar eles usavam isso aqui, ó. Eles usavam essa pedra. Vocês vão ver que tem tipo uns arranhadinhos, assim, tipo, parece que o Wolverine foi ali arranhar. É onde eles afiavam, faziam a lâmina da pedra. Tudo isso no sambaqui. Eles usavam a água, né, bem pertinho da água, a água joga e a água vai ajudando a esculpir. Então eles passavam muito tempo ali, homens e mulheres se alimentavam ali, acabavam jogando as coisas. E esses restos foram ficando junto com aquele monte, junto com aquela formação rochosa, formando então um sambaqui. Então, para encerrar esse conteúdo de pré-história, vamos fazer uma pequena revisão. Vocês precisam saber diferenciar o paleolítico do neolítico, as formas de encontrar comida, a sociedade, tecnologia, costumes. No paleolítico, o homem era nômade, né? Ele caçava e coletava, não tinha moradia fixa. A sua ferramenta era de pedra lascada, não era tão afiado. No Neolítico, eles inventam a agricultura, a pecuária e começam a fabricar ferramentas mais potentes, fazer também outros utensílios, como agulha, ficam mais nas aldeias e começam a subjugar as mulheres, né? Também tem que entender como os historiadores escrevem para a história, através das fontes históricas, através dos vestígios, da genética, da arte rupestre. Entender o conceito de pré-história, por que pré-história? Porque antigamente os historiadores achavam que a história ela só podia ser um documento escrito. E como esses povos eles não escrevem, ai, tem uma música aqui, eles não escrevem, então eles não teriam história. Mas isso é um absurdo, quer dizer que um bebê que não tem ele tem uma pré-história só porque ele não sabe escrever, né? A música continua. E conhecer as formas de ocupação do globo terrestre, né? As ondas migratórias, que a principal é Bering, mas existem outras, e citar as principais espécies de hominídeos. O Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens nadental, o Homo erectus, o Homo ergaster, o Homo habilis, esses são os principais. Se vocês sabem mais ou menos essas coisas, então vocês mais ou menos entenderam a matéria. Se vocês não entenderam, deem uma revisada, anotem as dúvidas e tirem comigo. Que eu pretendo, então, na próxima aula, começar com o conteúdo de Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia, ela inicia ali na idade dos metais e já começa a idade antiga, quando eles inventam a escrita. Então, por isso que eu quero encerrar. Tendo dúvidas, me mandem, eu responderei, tá? Espero que tenham entendido. Tchau, tchau!